A Mazda acabará de realizar algo que o mundo automotivo considerava, na prática, morto e enterrado. Em fevereiro de 2024, a empresa não anunciou apenas um projeto nostálgico paralelo ou um tributo protocolar ao seu passado de engenharia. Criou um departamento inteiro, com 36 engenheiros dedicados, e atribuiu a ele uma única missão: trazer o motor rotativo de volta à vida. O motor rotativo é tão diferente e singular que foi responsável por colocar a Mazda no mapa global. Mais do que isso, foi o elemento que deu origem ao vínculo icônico entre a marca e o prazer ao dirigir. Não como um conceito destinado a acumular poeira em um museu, mas como hardware real, com clara intenção de produção efetiva. E o ponto mais surpreendente é que essa ambição pode, de fato, se concretizar. A pergunta central passa a ser por que isso importa, e o que exatamente está sendo desenvolvido. No dia 1º de fevereiro de 2024, a Mazda oficializou o movimento ao restabelecer o chamado Grupo de Desenvolvimento RE, Rotary Engine. Não se tratou de um anúncio corporativo genérico, perdido em uma teleconferência de resultados trimestrais. Foi a criação de uma equipe formal, com status de departamento, recursos próprios e um mandato objetivo: desenvolver motores rotativos modernos capazes de sobreviver no cenário automotivo atual. A maioria das montadoras não se daria ao trabalho de estruturar um departamento inteiro para um tipo de motor de nicho sem planos concretos que vão além de carros conceito ou ações de relações públicas. Na prática, a Mazda comunicou ao mercado que está investindo dinheiro real e talento real em uma tecnologia que quase todas as outras fabricantes já haviam descartado como um beco sem saída. O trabalho do grupo de desenvolvimento RE também não ocorre em sigilo. A Mazda tem sido surpreendentemente transparente quanto aos seus objetivos: criar motores rotativos que atendam às normas modernas de emissões, integrá-los a sistemas híbridos e torná-los compatíveis com combustíveis neutros em carbono. Esse último ponto é crucial, pois reposiciona o motor rotativo não como uma relíquia do passado, mas como uma possível peça de um futuro de baixo carbono. Se essa visão é plenamente realista ou apenas marketing otimista, ainda é cedo para afirmar. O comprometimento, no entanto, é evidente. Para entender por que esse retorno causa tanto impacto, é necessário compreender por que os motores rotativos desapareceram. O motor Wankel, batizado em homenagem ao seu inventor, Felix Wankel, foi visto como futuro nas décadas de 1960 e 1970. Compacto, leve, com menos peças móveis que um motor a pistão e capaz de operar em rotações muito elevadas, ele parecia revolucionário. A Mazda abraçou essa tecnologia como nenhuma outra grande fabricante, tornando-se a única a produzi-la em larga escala. Os problemas, porém, eram significativos. O consumo de combustível era elevado em comparação aos motores convencionais. O próprio formato da câmara de combustão e a dinâmica da mistura ar-combustível tornavam o processo menos eficiente. Com a crise do petróleo nos anos 1970, motores pouco econômicos passaram rapidamente de diferencial a problema. As emissões agravaram ainda mais a situação. Os rotativos tinham dificuldade em queimar combustível de forma limpa, liberando hidrocarbonetos e outros poluentes que preocupavam reguladores. À medida que as legislações ambientais se tornaram mais rigorosas, justificar o uso desse tipo de motor tornou-se cada vez mais difícil. A Mazda insistiu, refinando o conceito no RX-7, posteriormente, no RX-8. Ainda assim, em 2012, até mesmo a marca encerrou esse capítulo. O RX-8 saiu de linha e o motor rotativo foi arquivado. O mercado seguiu adiante, adotando motores 4 cilindros turbo, dieséis mais eficientes, e depois, sistemas híbridos e elétricos. Por mais de uma década, o rotativo permaneceu, na prática, morto. Por isso, quando a Mazda anunciou sua retomada, a reação predominante não foi apenas surpresa, mas incredulidade. O que muitos não perceberam é que a Mazda já havia trazido o motor rotativo de volta. Em 2023, lançou o MX-30R EV, um SUV híbrido plug-in equipado com um pequeno motor rotativo de rotor único, com 830 cm3. A diferença fundamental estava no papel desse motor. Ele não traciona as rodas. Atua como extensor de autonomia, funcionando para gerar eletricidade que carrega a bateria responsável por alimentar o motor elétrico. Trata-se de uma aplicação completamente distinta daquela vista no RX-7 ou RX-8. Em vez de operar em altíssimas rotações e consumir grandes volumes de combustível, o rotativo trabalha em regime constante, mais eficiente, desempenhando a função de um gerador compacto. Nesse contexto, suas características, suavidade, tamanho reduzido e simplicidade mecânica, tornam-se vantagens reais. O MX-30R EV não foi um sucesso comercial, mas cumpriu um papel importante. Demonstrou que a Mazda é capaz de desenvolver um motor rotativo moderno,
compatível com normas de emissões e funcional no mundo real. Foi uma prova de conceito, uma forma de manter vivo o conhecimento técnico e preparar o terreno para o próximo passo. Esse próximo passo surgiu ainda em 2023, com a apresentação do conceito Iconic SP no Japan Mobility Show. Diferentemente de um SUV híbrido racional, tratava-se de um esportivo de 2 lugares, com visual agressivo, perfil baixo e um conjunto de propulsão que chamou a atenção dos entusiastas. Um motor rotativo de rotor duplo combinado a um motor elétrico, formando um sistema híbrido. A Mazda afirmou que o Iconic SP poderia entregar cerca de 370 cavalos de potência, mantendo emissões relativamente baixas e a capacidade de operar com combustíveis neutros em carbono. O design reforçava a proposta, com linhas marcantes e postura típica de um carro voltado ao prazer de dirigir. Conceitos, por si só, não são novidade no setor, muitos nunca chegam à produção. O que diferenciou o Iconic SP foi a forma como a Mazda se posicionou. A empresa não se limitou a dizer que o modelo representava uma visão futura ou um exercício de design. Declarou que a produção estava sendo considerada. Essa escolha de palavras foi significativa. Relatórios recentes indicam que a montadora não está apenas especulando. Fontes próximas ao desenvolvimento afirmam que o conjunto de propulsão rotativo de próxima geração, pensado para um veículo como o Iconic SP, está tecnicamente quase concluído. Em outras palavras, o trabalho de engenharia já foi majoritariamente realizado. O que resta agora é a análise de viabilidade comercial, o plano industrial e a decisão final sobre transformar essa ideia em um carro de produção. Então, o que exatamente a Mazda está a fazer de diferente desta vez? Como um projeto de motor que fracassou em emissões e eficiência pode funcionar em 2025? A principal mudança está em não utilizar o motor rotativo como fonte primária de tração tradicional. Na configuração híbrida, o rotativo opera no seu intervalo ideal de eficiência, gerando eletricidade em vez de mover diretamente as rodas por meio de uma transmissão. Essa abordagem elimina muitos dos problemas históricos de consumo. Ao funcionar em rotação constante e controlada, em vez de acelerar e desacelerar conforme a condução, o motor torna-se muito mais previsível e eficiente. Outro pilar fundamental é a engenharia voltada para combustíveis neutros em carbono. Mesmo que o motor continue a queimar combustível, o impacto ambiental muda drasticamente se esse combustível for sintetizado a partir de carbono atmosférico ou de fontes renováveis, como microalgas. A Mazda aposta que esses combustíveis se tornarão mais acessíveis e que os reguladores passarão a considerar as emissões ao longo de todo o ciclo de vida, e não apenas no escapamento. Trata-se de uma aposta estratégica, arriscada, mas coerente com a direção que parte da indústria começa a explorar. A evolução da tecnologia de controle de emissões também desempenha um papel central. Desde 2012, conversores catalíticos, filtros de partículas e sistemas de gerenciamento de combustão avançaram significativamente. A Mazda afirma que os novos projetos rotativos são capazes de atender às normas Euro 7 e às futuras exigências de emissões dos Estados Unidos, algo que teria sido praticamente inviável uma década atrás. A configuração de rotor duplo, apresentada no conceito Iconic SP, adiciona outra camada de interesse. 2 rotores aumentam o deslocamento e a potência, mantendo o tamanho compacto e a suavidade característicos dos rotativos. Em conjunto com o motor elétrico, o sistema combina torque imediato do lado elétrico com potência em altas rotações do lado rotativo. Pelo menos no papel, trata-se de uma arquitetura que explora os pontos fortes de ambas as tecnologias. Há também avanços significativos no desenvolvimento das vedações do ápice, um dos maiores calcanhares de Aquiles do motor rotativo ao longo da sua história. Essas vedações, responsáveis por manter a compressão nas câmaras de combustão, sempre foram suscetíveis ao desgaste. Novos materiais e revestimentos prometem aumentar substancialmente a durabilidade, atacando diretamente uma das críticas mais recorrentes à confiabilidade do rotativo. Em 2025, a Mazda apresentou outro conceito, o Vision X-Coupe, que reforçou ainda mais a narrativa de neutralidade de carbono. O modelo, segundo a empresa, utiliza um conjunto de propulsão híbrido rotativo projetado para operar com combustíveis derivados de microalgas, uma fonte renovável que captura dióxido de carbono durante o seu crescimento. A mensagem é clara: reposicionar o motor rotativo não como uma tecnologia poluente do passado, mas como parte de um futuro mais sustentável. Trata-se de uma mudança de posicionamento ousada. Enquanto a maior parte da indústria aposta de forma quase exclusiva em veículos elétricos a bateria, a Mazda defende que há espaço para múltiplas soluções, especialmente em nichos onde emoção, condução e caráter ainda têm peso. O Vision X-Coupe também sugere que a marca não pretende limitar o rotativo a um único modelo.
A apresentação de múltiplos conceitos indica uma exploração mais ampla das possibilidades, que pode incluir não apenas um carro esportivo, mas outros veículos voltados ao desempenho. O risco, no entanto, é significativo. Desenvolver um motor do zero é caro. Desenvolver um motor destinado a produtos de nicho é ainda mais oneroso. A Mazda não dispõe dos recursos de gigantes como Toyota ou Volkswagen. Cada investimento em rotativos representa um valor que deixa de ser aplicado em plataformas elétricas, motores convencionais atualizados ou na expansão da linha híbrida, segmentos que sustentam financeiramente a empresa. Há também a incerteza do mercado. O público disposto a comprar um carro esportivo com motor rotativo em 2026 ou 2027 é limitado. Entusiastas certamente existirão, mas representam uma parcela pequena. O mercado global migrou para SUVs, crossovers e, cada vez mais, veículos elétricos. Um esportivo de 2 lugares, por mais carismático que seja, enfrenta obstáculos comerciais claros. Executivos da Mazda reconhecem essas dificuldades. Em entrevistas, admitem que o caso de negócios é complexo e pouco óbvio. Ainda assim, defendem que alguns projetos merecem existir mesmo sem retorno financeiro imediato. O motor rotativo faz parte da identidade da marca e do que a diferencia no mercado cada vez mais homogêneo. Essa singularidade, por si só, pode ter valor estratégico. Existe também o risco de os combustíveis neutros em carbono não se tornarem viáveis em larga escala ou permanecerem caros demais. Caso isso aconteça, o argumento ambiental enfraquece, deixando a Mazda com um motor de nicho difícil de sustentar sob normas de emissões cada vez mais rígidas. O renascimento do rotativo vai além de um projeto isolado. Ele sinaliza que tecnologias antigas podem ser reinventadas, que não há apenas um caminho único para o futuro automotivo e que a conexão emocional ainda importa. Enquanto a maioria das fabricantes aceita a eletrificação como destino inevitável, a Mazda adota uma postura diferente. Avançar nos elétricos, mas também explorar alternativas para manter a combustão interna relevante dentro de novos limites ambientais. Independentemente do resultado, trata-se de uma experiência observada de perto por toda a indústria. Se a Mazda conseguir viabilizar um produto de nicho, emocionalmente envolvente, em plena era da eletrificação, outras marcas podem seguir o mesmo caminho. Exemplos como o investimento da Porsche em combustíveis sintéticos mostram que essa visão não é isolada. Há um reconhecimento crescente de que nem todos desejam um veículo silencioso, eficiente e desprovido de caráter. Para alguns, conduzir ainda é sobre envolvimento e identidade. O motor rotativo, com seu som singular, suavidade e capacidade de operar em altas rotações, oferece exatamente isso, algo que poucas arquiteturas modernas conseguem replicar. A Mazda ainda não assumiu um compromisso definitivo com a produção. Tanto o Iconic SP quanto o Vision X-Coupe permanecem como conceitos, e a decisão final sobre a construção de um carro esportivo com motor rotativo ainda não foi tornada pública. No entanto, o fato de a engenharia estar praticamente concluída indica que a empresa pode estar mais próxima dessa definição do que aparenta. Os próximos anos revelarão se essa aposta se concretiza ou se o motor rotativo continuará restrito ao cemitério dos carros conceito. Independentemente do desfecho, o simples fato de a Mazda estar disposta a tentar já é, por si só, digno de atenção. A marca aposta que paixão, herança e engenharia bem executada ainda podem encontrar espaço em uma indústria em rápida transformação. Trata-se de uma estratégia ousada, e de um movimento que merece ser acompanhado de perto. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.